Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, sou da turma 53 e hoje eu vou dar uma monitoria para vocês sobre crânio interno e mandíbula. Bom, então o crânio interno ele é dividido em três porções. Tem a porção anterior, a porção média e a porção posterior. Vou falar sobre cada uma delas, mas primeiro eu vou começar aqui com a porção anterior do crânio. Então, eu trouxe aqui algumas estruturas dessa porção. Tem primeiramente o forame cego, que é essa abertura aqui que eu estou circulando. O forame cego ele nem sempre está aberto nas pessoas, né? Isso é um exemplo daquela variação anatômica. Mas quando ele está aberto, por ele vai passar uma pequena veia, que essa veia vai conectar a cavidade nasal à região interna do crânio. Tem também a crista etimoidal. Não, na verdade, antes dela, eu vou preferir falar primeiro sobre a lâmina cribiforme ou placa cribiforme, que é essa região aqui que tem esses forames olfatórios. Sobre a lâmina cribiforme, ela é uma parte do osso etimoide, né, tipo uma placa fina e perfurada, e nela a gente vai estar encontrando essa proeminência aqui, que é agora a crista etimoidal, que eu havia pulado. E sobre a lâmina cribiforme, eu posso cobrar ela da seguinte forma. Eu posso pedir estrutura, aí vocês colocam lâmina cribiforme. Aí, se eu pedir conteúdos, vocês colocam nervos olfatórios, que esses nervos olfatórios eles vão passar por esses forames que tem na placa cribiforme ou lâmina cribiforme. E se eu pedir uma correlação clínica, vocês colocam anosmia, que a anosmia é basicamente a perda total ou parcial do olfato. Tem também a crista frontal, ela não tem uma legenda para ela, mas é essa região aqui, crista frontal. Se eu pedir ela, eu provavelmente vou fazer um círculo aqui, e aí eu vou estar me referindo à crista frontal. Eu não vou cobrar para vocês o forame cego, então vocês podem cortar, porque é uma estrutura muito pequena e na imagem de longe assim talvez não seria tão bom para distinguir. A crista etimoidal eu também não vou cobrar, porque entre essas duas estruturas, dessas quatro estruturas, eu vou estar cobrando só a lâmina cribiforme e a crista frontal, porque se eu fosse cobrar a crista etimoidal, vocês poderiam se confundir com a lâmina cribiforme, né? Já que está meio que uma em cima da outra, nessa imagem que eu trouxe, né? Então, basicamente eu vou cobrar só essas duas estruturas para vocês. Falei tudo, acho que sim. Agora, na segunda porção, ela vai estar abrangindo o corpo do esfenoide, as asas maiores do esfenoide e também uma parte do temporal. Sobre o corpo do esfenoide, a gente vai ter o canal óptico, que é essa abertura aqui que vai em direção aos olhos, né? Por ele vai estar passando o nervo óptico e a artéria oftálmica. Então aqui é um tipo de conteúdo que eu poderia cobrar sobre o canal óptico. Então, se eu cobrasse canal óptico, seria estrutura, canal óptico. Eu circularia essa região ou colocaria uma seta apontando para cá. E aí, estrutura canal óptico, conteúdo, aí vocês colocam, vou pedir só um, nervo óptico ou artéria oftálmica, tá bom? Aqui vocês podem colocar só um, tranquilamente. Aí, essas outras estruturas, elas não estão muito bem destacadas na imagem, porque não é tão bom de enxergar elas aqui. Uns negocinhos bem específicos. Por exemplo, o sulco carotídeo, essa região aqui, esse valezinho, que nem dá pra ver direito que é um vale, mas ele fica nessa região aqui. O sulco pré-quiasmático, que é essa região aqui, essa profundidade. Aí sobre o sulco pré-quiasmático, a gente pode citar como região a cela turca, ou também chamada de cela túrcica, que é essa região aqui. Essa região toda aqui é chamada de cela túrcica. Tem também a fossa hipofisial, que é essa região mais profunda aqui do centro da cela túrcica. E o dorso da cela, né, que é essa parte mais posterior em relação a essa região. É o dorso da cela aqui. E por fim, o processo clinoide posterior, que ele fica mais ou menos bem aqui. Por aqui o processo clinoide. Só que essas estruturas que não estão mostradas na imagem, como
essas daqui, eu não vou cobrar, tá? Porque ficaria ruim até para vocês estudarem. Então, foque mais nas estruturas que estão colocadas na imagem, com exceção apenas da crista frontal aqui, que ela não está na imagem, mas é bem tranquilo de distinguir ela. Mas de resto, todas as imagens que eu colocar aqui, vocês concentrem-se apenas nas estruturas que estão destacadas na imagem, né? Então, isso aqui eu não vou cobrar para vocês. Agora sobre a asa do esfenoide, né? Na asa do esfenoide agora aqui a gente vai estar abordando as estruturas mais importantes, que são essas que estão destacadas na imagem. Basicamente aqui, se vocês perceberem, essas estruturas todas aqui são todas passagens de alguma coisa, seja de nervo, de artéria, de veia. Por exemplo, a fissura orbital superior. Não dá para ver aqui direito a abertura em si, mas ela fica logo aqui. É como se a gente estivesse observando a abertura de lado, sabe? Porque ela vai em direção, nessa direção aqui. Então, na fissura orbital superior, o conteúdo dela vai ter a veia oftálmica superior, o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo oftálmico e o nervo abducente. Dessa quantidade de conteúdos aqui, eu vou querer que vocês escolham dois, tá? Se eu cobrar ela, eu vou cobrar apenas dois conteúdos. Aí vocês pode colocar qualquer um aí, não tem preferência. Além dessa estrutura, a gente vai ter também o forame redondo, que é essa estrutura aqui circulada. Que o conteúdo dele vai ser o nervo maxilar, que vai passar através desse forame. Tem também o forame oval, e através desse forame vai estar passando o nervo mandibular, a artéria meninge acessória e o nervo petroso menor. Daqui também eu vou pedir no máximo dois, talvez eu peça até só um, caso eu cobre, né? E tem também o forame espinhoso, que é essa região aqui. Eu não vou estar cobrando esse forame espinhoso porque ele está muito próximo do forame oval. Então, se eu for cobrar um dos dois, vai ser o forame oval, que é bem mais fácil de distinguir. Então, vocês podem estar cortando essa estrutura. Tem também o forame lacerado, que é essa abertura aqui tão maior quanto o forame oval. Pelo forame lacerado vai estar passando o nervo petroso maior. E por fim tem também o canal carotídeo, que é essa estrutura aqui, que por ela vai estar passando a artéria carótida interna. Então, resumindo, antes de resumir, eu vou finalizar aqui sobre o osso temporal. Então, na fossa média do crânio, o osso temporal ele vai ter basicamente essas estruturas aqui, essas três. Só que, da mesma forma como no corpo do esfenoide, essas estruturas elas são pior ainda de serem visualizadas. Como, por exemplo, o sulco petroso menor. Se eu fosse cobrar essas três estruturas, e basicamente é isso aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, um pouco escura, não dá nem para ver direito, mas isso aqui seria o sulco petroso menor. O menor, na verdade, né? Isso. E o sulco petroso maior, ele seria isso aqui. Seria isso aqui, o sulco petroso maior, na verdade. E por fim tem qual era a outra estrutura mesmo? Assim, o sulco do seio, sulco para o seio superior, que ele vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Que é onde fica o seio petroso, né? Então ficaria muito ruim de eu cobrar que vocês distinguissem a uma longa distância, né, por meio lá das imagens do slide, essas três estruturas do osso temporal. Então eu também não vou estar cobrando isso aqui. Então, basicamente, resumindo, daqui dessa imagem eu vou estar cobrando só o canal óptico, tá? Só o canal óptico aqui do corpo do esfenoide. Das do esfenoide eu vou estar cobrando tudo, com exceção do forame espinhoso. E aqui sobre o osso temporal vocês podem estar cortando isso. Tá, agora na terceira porção, ela vai estar compondo o osso occipital, uma parte do osso temporal e também uma parte do parietal. A primeira estrutura que eu trouxe aqui é o clivo. O clivo nada mais é do que essa rampa óssea que fica entre a célula túrcica, né, como eu tinha comentado, e o forame magno. Então, o clivo vai ser justamente isso daqui. Acaba que nessa imagem aqui, ela
ela não tem uma legenda para o clivo. Porém, é uma estrutura muito fácil de se distinguir, entende? Então, eu posso estar cobrando ela também. Então, resumindo, vocês vão estudar tudo que tem nas imagens, com exceção de que o clivo não está nessa imagem aqui, né? E nem a crista frontal, tá? Então, tirando essas duas estruturas, vocês estudam tudo que estão nas imagens. Aí vocês podem adicionar no roteiro de vocês, puxar uma seta e colocar o clivo e fazer a mesma coisa aqui na crista frontal. Pronto, a outra estrutura é o meato acústico interno. O conteúdo dele vai estar sendo o nervo facial, o nervo vestibular e a artéria labiríntica. O meato acústico interno é essa abertura aqui. Tem também o forame jugular. O forame jugular é essa abertura bem mais robusta aqui, que por ele vai estar passando a veia jugular interna, o nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório, a artéria meningea posterior e os seios petroso inferior e sigmoide. Tem também o canal do hipoglosso. O canal do hipoglosso não dá pra ver direito, tipo, aqui dá pra ver nesse outro lado. É esse aqui, o canal do hipoglosso, que ele tá sendo apontado aqui, mas dá pra ver melhor desse outro lado aqui, o canal do hipoglosso. E o conteúdo, né, o próprio nome já é bem sugestivo, vai estar passando o nervo hipoglosso. Tem também o forame magno. O forame magno agora é bem mais destacado, digamos assim. Por ele vai estar passando o bulbo raquidiano, né, ou medula oblonga, acho que é assim a pronúncia. As meninges, artérias vertebrais, as artérias espinhais e nervo acessório. Agora, sobre essas últimas duas estruturas, como a crista occipital interna, que vai estar sendo essa região bem aqui, crista occipital interna, e sobre a protuberância occipital interna, que é essa região aqui, enquanto a crista é aqui, a protuberância é aqui. Essas duas estruturas eu não vou estar cobrando para vocês, tá? Vocês podem estar cortando elas aí do roteiro. Daqui eu só vou estar cobrando isso aqui. Lembrando que o clivo eu vou estar cobrando sim também, né? E então é isso. Bom, então agora aqui sobre a mandíbula eu vou ser mais objetivo. Então a mandíbula ela vai estar se dividindo em duas partes. Tem a parte do ramo e a parte do corpo. O ramo da mandíbula é essa região mais vertical, né, digamos assim, em que vai fazer articulação com o crânio para permitir o movimento de mastigação. Tem também o corpo da mandíbula, que é essa região aqui que vai pegar a parte dos dentes inferiores, enfim. Então, sobre o corpo da mandíbula, trouxe aqui algumas estruturas, como os septos intraalveolares, que são essas regiões que ficam entre os dentes, tá? Tem também a protuberância mentual, essa região aqui. Antes de continuar, eu vou falar o seguinte. Aqui na mandíbula tem muitas estruturas que estão próximas umas das outras. Então vai ter estruturas que eu vou estar cortando, porque vai ser ruim de distinguir uma da outra assim de longe, né, pelo slide. Então, por exemplo, a protuberância mentual, eu não vou... Não, na verdade, é o tubérculo mentual que eu vou estar cortando, né? A protuberância mentual a gente vai estar mantendo. E o tubérculo mentual talvez possa gerar uma certa confusão, visto de longe, né? Para o pessoal que senta nas últimas cadeiras da sala. Então, o tubérculo mentual eu não vou estar cobrando aí para vocês, mas essa proeminência aqui que fica na região de mento. Então, tubérculo mental a gente não vai estar cobrando. Os forames mentuais são essas aberturas, né? Tem desse lado e vai ter no outro lado também, mas só dá pra ver de um lado. Sobre o forame mental, eu posso estar pedindo conteúdo e vocês vão estar colocando vasos e nervos mentuais, tá? É bom colocar essas duas estruturas mesmo. Na verdade, são três estruturas, né? Tá englobando as veias mentuais, as artérias mentuais e os nervos mentuais. Então vocês coloquem mesmo desse jeitinho aqui, sem cortar nada. Tem também a linha oblíqua, que é essa região aqui, essa região do corpo da mandíbula. Tem também o ângulo da mandíbula, que é essa região meio que de transição
entre o corpo e o ramo, mas ele vai estar mais pro ramo da mandíbula mesmo. Tem a fóvea sublingual, que é essa estrutura aqui. A fóvea sublingual a gente vai estar cortando ela, tá? Por quê? Porque ela fica muito próxima também da linha miloioide. E a linha miloioide eu acho que ela é bem mais proeminente. Então, entre essas duas estruturas próximas eu vou estar cobrando mais a linha miloioide, tá? Então corta isso aqui. Então a linha miloioide aí que eu acabei de falar, beleza? Tem também a fóvea mandibular, que é essa... Como é que pode? Não é nenhuma depressão. De certa forma é uma depressão, né? Uma certa entrada. Acho que a palavra mais certa seria depressão mesmo. Então a fóvea mandibular a gente vai estar cortando também. Então eu só vou estar cobrando da região interior do corpo da mandíbula apenas a linha miloióide, tá? Então fóvea sublingual e fóvea submandibular vocês podem estar cortando aí do roteiro de vocês. E a outra, assim, pronto, finalizou o corpo da mandíbula, beleza. Agora sobre o ramo da mandíbula, né? Essa região aqui. Aqui a gente vai estar encontrando o processo coronoide, que é essa estrutura mais proeminente aqui. Sobre o processo coronoide, posso estar pedindo alguma correlação clínica, aí vocês coloquem dificuldades na mastigação. Tem também a incisura da mandíbula, que é essa abertura aqui, que vai estar também relacionado no encaixe da articulação para poder fazer movimento de mastigação. Tem também o processo condilar, que essas três estruturas elas vão estar sim relacionadas a esse processo de articulação para poder permitir assim que a pessoa consiga mastigar normalmente. Tem também o forame da mandíbula, que é essa entrada aqui, o forame mandibular. E tem a língula, tá? A língula a gente consegue observar que ela está muito próxima do forame mandibular. Eu vou estar cortando essa estrutura, tá? Se eu for pedir uma dessas duas, eu vou estar optando pelo forame mandibular. Então vocês podem estar cortando a língula e também o suco miloiode, tá? Pelo mesmo motivo, porque está muito próximo. Então tudo isso é só para não dificultar para o pessoal que senta nas últimas cadeiras, né? Para não ter nenhuma dúvida. Então vamos estar cortando essas estruturas que estão muito próximas. Deixa eu ver. Tá faltando mais uma coisa. Assim, sobre o forame da mandíbula, o conteúdo que passa por dentro dele vai estar sendo os vasos e os nervos alveolares inferiores e o nervo mental. Aqui seria interessante que vocês colocassem pelo menos dois, tá? De preferência, vasos e nervos alveolares inferiores, porque aqui já vai estar englobando as artérias alveolares inferiores, as veias alveolares inferiores e os nervos alveolares inferiores. Então, de preferência, não coloquem nervo mental, a não ser que vocês queiram colocar, sei lá, nervos alveolares inferiores e nervo mental, porque se quiserem colocar vasos, aí vão ter que colocar... Ah, não, então... Ah, tanto faz. Pode ser, então. Mas no caso, se vocês forem colocar vasos, vão ter que colocar vasos alveolares inferiores, tá bom? Para não confundir, achar que é somente vasos e nervos alveolares inferiores, tipo, separado. Tá? Aqui tá sendo relacionado a vasos também. Enfim, coloquem duas estruturas, tá? E por fim, tá faltando mais alguma coisa? Assim, a fóvea pterigóide, que é essa uma certa depressãozinha aqui que fica próximo do processo condilar. Eu não vou estar cobrando essa estrutura. Não acho que ela seja tão interessante de ser cobrada. É bem pequena, digamos assim. Também um pouco próximo do processo condilar, que é bem mais interessante de ser cobrado. Então vou estar cortando essa estrutura. E é isso. Então é isso. Resumindo, estudem as estruturas que estão nas imagens, com exceção de... tipo assim, as outras vocês cortam, tá? Com exceção de crista frontal, que ela não está com uma legenda na imagem, mas eu posso estar cobrando ela, que é essa estrutura aqui. E também o clivo, tá? O clivo ela não tem uma legenda na imagem, mas eu posso estar cobrando, posso estar colocando uma seta e aí vocês
Se tiver uma seta ou um círculo apontando para essa região, vocês colocam lá estrutura Clivo. De resto é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e boa sorte na prova. Vai dar certo.